Hoje à tarde, hoje finalzinho da tarde, eu e Leopoldo, dois coautores desta coleção, resolvemos fazer essa live surpresa, essa live meio em cima da hora, que vocês vão falar assim, não deu nem para avisar direito, mas ela tem um grande motivo. Boa noite, Leopoldo, tudo bom? Boa noite, Edila. Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou mais feliz, né, Edila? Eu acho Mais que você feliz, também né, está. Leopoldo? Mas estamos felizes. Isso. E por que a gente resolveu, né? Qual que é o grande motivo nosso? É para comemorar algo, né, Leopoldo? Vamos pegar? Esse Pega aqui, aí. ó, é esse aqui, ó. Olha que bonito. Olha Ó, como é ó, que nós estamos felizes. aqui, ó. O Essa página sorriso, aqui, para mim, essa ele tem um página aqui é motivo, né? Todo fantástica, aí, ó. ó. Ah, Olha aí que chique. Seu tá na que página, Leopoldo? O meu é 68. eu tô fechando o livro. Eu sou o último coautor do livro. Página 290. Pois é, aqui, ó. E aqui vocês têm a Edila, a página, como quando começa, né? E esse é o nosso livro, gente. Esse foi o presente que o Bruno Bettini, o, a pessoa responsável, né? O nosso grande É o nosso presidente, diretor. É, o nosso fundador grande. da Avante, é, trouxe para nós hoje. E com isso a gente resolveu comemorar. Ô, Edila, ô, Leopoldo, eu vou falar algo aqui, porque eu sempre costumo, a gente aqui fala muito sobre liderança, e que muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, Edila, por que você foca tanto em liderança, já que nem todo mundo é líder? E aí, eu sempre trago um pensamento da Lindsay Pollack, que ela fala o seguinte, liderança começa dentro da pessoa, como o modo como ela encara o mundo e o seu desejo de fazer algo bom por ele. Então, o primeiro líder que nós somos nós mesmos. E quando nós somos líderes de nós mesmos, nós resolvemos que nós vamos impactar o mundo. E com isso a gente começa impactando a família, os amigos, o trabalho, por onde você for. E nessa caminhada a gente tem o prazer de conhecer pessoas, como tive o prazer de conhecer Leopoldo. Leopoldo, conta para nós um pouquinho quem é você. Legal, eu sou um administrador, né? Master Practitioner em PNL, coach, analista comportamental ADV, especialista da qualidade e auditor livre. Eu sou o cara que junta a gestão da qualidade, que tem gente que acha que é chata porque é obrigação, é regra, né? E acha até que é exatas porque veio da engenharia, mas não, é umas ciências humanas, com a PNL, que também é humanas, é pessoas, né? E vem desenvolvendo desde a faculdade um trabalho unindo as duas coisas, que uma favorece a outra. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, que empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Quem não entende pessoas não entende nada, né? E como você bem falou, nós estamos aqui, os líderes existem para favorecer o meio, para favorecer, vamos falar, o planeta mesmo, né? Quando a gente junta um grupo de pessoas, se alguém não despontar, se alguém não guiar esse grupo corre o risco de ter vetores diferentes, pessoas querendo coisas diferentes. Então, o líder é aquele que foca, que une, né, que transcende, que faz com que a melhor versão de cada um apareça em busca de um objetivo comum. Isso só pode ser bom. A gente precisa do líder, tá? Eu costumo dizer que aquele que não que evita o líder, normalmente são os líderes contrários, aqueles que querem o lugar do líder, mas não conquistaram, porque se todo mundo está seguindo alguém, é porque ele é o líder, né? E que dão o contra, esses caras atrapalham, né?
E nessa hora, o verdadeiro líder aparece e fala assim, meu amigo, ou você entra ou você sai, atrapalhar você não vai. Né? Isso também é papel do líder. E aí a coisa flui. Né? Exato. E é interessante que quando a gente toma primeiro, esse protagonismo da nossa vida, o ser o próprio líder, quando você não está num lugar de líder em algum grupo, você é aquele que apoia o líder, não é aquele que dá o trabalho, que traz o problema. Você é aquele que contribui. E em todo lugar, e isso é muito interessante que você fala, porque em qualquer lugar nós vamos ter um líder e liderados. E pessoas, nós vamos passar por diferentes papéis, um lugar que você é líder, outro que você é liderado, mas a principal questão que é preciso quando a gente pensa no líder, é o seguinte: o que você tem, que você acredita em você mesmo e que você é capaz de levar para o outro? Que planejamento, que ideia boa, e como é que você pode influenciar positivamente esse lugar? Porque não adianta, o líder, ele traz aquele que influencia. E não adianta você ter simplesmente o título de líder se você não é um verdadeiro líder na sua equipe, né, Leopoldo? E aí, Leopoldo, eu acredito que você tenha para contar para a gente o que não pode faltar num líder. O que você acha? Edna, eu escuto muita coisa. A gente que trabalha com isso, palestra, treinamento, a gente está sempre ouvindo teorias, tá? E aí, eu sou meio cético nisso. Tem gente que fala, o líder é isso, o líder é aquilo e tal. Para mim, só existe um tipo de líder, o líder. E quem é o líder? É aquele cara que tem seguidores. Né? Se você tem seguidores, você é líder. Ah, mas e o líder do mal, o líder do... Aí é o objetivo dele, não é o quesito liderança. Isso aí é para onde ele está querendo ir. Eu, inclusive, falo no meu texto o seguinte, que o título do meu texto é Condições Necessárias para o Exercício da Liderança. Porque não adianta o cara ser líder num ambiente que não tem liderança. Eu já fiz um trabalho que nós colocamos como condição para entrar na segunda fase que tivéssemos percebido na organização o ambiente de liderança. E que se isso não acontecesse, que a empresa quisesse implantar esse conceito, essa cultura. Porque aí faríamos acontecer. Nem eles quiseram e nem nós percebemos. Fechamos o processo sem menor constrangimento, porque não era cabível. Tá? Do mesmo jeito, como se você é um líder e percebe que a cultura da empresa é ruim, que os objetivos não são bons, você acaba virando um líder negativo, porque você não aceita aquilo. Os valores da empresa não batem com os seus valores. Então não dá para ser líder, não dá para fazer o que a empresa quer. E aí você acaba liderando as pessoas para não participarem. Então essa é a hora do consultor, você, obrigado, aqui não dá, estou indo embora. Eu não estou lá para atrapalhar, mas eu também não vou conseguir fazer, porque não é a cultura. Então, não basta ser líder, você tem que estar num ambiente propício para isso. Você tem que estar com pessoas que querem o líder. Porque quando a pessoa não quer ser liderada, ela atrapalha. E o problema dela atrapalhar é que pode até dar certo, mas eu vou fazer até uma citação aqui, que eu acho que é a mais exagerada de todas, porque ninguém vai passar por isso, só um homem conseguiu passar por isso. É Jesus Cristo no Calvário, entendeu? Ele podia carregar a cruz dele sozinho, mas ele tomou chicotada, ele tomou xingamento, ele ganhou uma coroa de espinhos. Cara, esse é o anti-líder, esse é o cara que quer atrapalhar o caminho, porque o caminho existe. Nós somos líderes porque aquela equipe precisa de um guia. Ela tem um problema, e no melhor sentido da palavra, porque problema não é só coisa ruim, coisas boas são problemas também, né? É aquilo que a gente tem que trabalhar. Ganhar na Mega Sena é ganhar um problemão. O cara que não sabe lidar com o dinheiro, se ele perder tudo, ele vai ficar pior do que ele era antes, porque ele experimentou o que ele nunca teria e agora vai fazer falta. Então, se eu tenho um problema para ser resolvido, e se eu estou numa equipe, cara, aparecer o líder é a melhor coisa que pode acontecer. E se ele aparecer,
vamos apoiá-lo, porque ele é o cara que está mostrando o caminho, né? Então, acaba que não é... aliás, não existe um grande líder sem uma grande equipe, nem uma grande equipe sem um grande líder, né? Eles sempre andam juntos. Isso. Gente, para quem chegou aí depois, ó, hoje, sábado, 20 horas, nós estamos aqui na live comemorativa, porque nós pegamos o nosso livro físico, Liderança Extraordinária. E ele faz parte da coleção Foco e Resultados, da Avante, e que vai ter um lançamento aqui em Belo Horizonte nos dias 1º, 2 e 3 de abril, com todos nós, autores, coautores, né, palestrando sobre os temas aqui propostos. E o Leopoldo colocou algo muito importante aí, Leopoldo, vou dar uma entrada, porque a primeira coisa, você fala assim, que o líder precisa de ter seguidores, né? Como é que a gente consegue ter seguidores, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, um bom líder, ele ter autoconhecimento. Porque todos nós precisamos saber quais são os nossos pontos fortes e quais são aqueles pontos que, para mim, não são tão fortes. E com isso, o que acontece? À medida que eu conheço esses pontos, eu vou potencializá-los. E quanto mais eu sei daquilo que eu consigo, eu tenho uma credibilidade em mim, uma autoconfiança e que eu transmito isso para o outro. Quando eu tenho seguidores, é exatamente quando o líder consegue ter seguidores, é exatamente porque ele influenciou outras pessoas. No quê? Aí vem uma coisa muito interessante, na visão que ele tem da liderança e dos objetivos. E aí o Leopoldo entrou com uma questão que é a falta de alinhamento entre o objetivo do líder e o objetivo da empresa. Se há essa falta de alinhamento, não dá realmente para a gente ficar. Não dá. Não, é aquela questão de um casamento. Porque qual que é a visão que você vai transmitir para a sua equipe? Então, isso é muito importante. O líder, ele precisa de conhecer os seus valores, conhecer a empresa que ele montou ou a empresa que ele trabalha, seja ele empreendedor ou intraempreendedor dentro da empresa do outro, ele está ali para fazer aquele negócio crescer. E olhando assim, esse é o primeiro casamento que ele tem de fazer. É o casamento dos objetivos e da visão dele com os objetivos e a visão da empresa. Pode falar, Leopoldo? Aliás, Edila, você falou no começo da gente ser líder né? Eu sou líder de mim mesmo, tá? E aí eu vou te falar que essa relação que nós acabamos de falar, ela começa quando se chega na empresa. Lá na gestão, a gente fala que a alta direção tem que definir visão, missão, princípios, valores e objetivos, tá? Isso não é para o auditor ver, não é para ficar bonito na parede, não. É para você, ao entrar na empresa, entender como é que funciona aquela empresa e falar, isso combina comigo ou isso não combina comigo. E aí você, naquela hora, decide, eu quero ficar, eu quero fazer ou eu vou embora. Entendeu? Porque isso é do dono. O cara montou a empresa, ele escolhe o que ele quer da empresa, a empresa é dele. E aí ele precisa de pessoas para continuar fazendo mais, mas igual o que ele fazia, porque se ela cresceu é porque o mercado gosta daquilo que ele faz. Então ele tem que manter o padrão. E parte disso é ter pessoas que acreditam, que comungam com ele daquilo que ele busca, né? E aí você consegue casar essas pessoas e transformá-las numa equipe. Eu gosto da metáfora do barco a remo, né? Imagina um barco a remo que tem 10 pessoas remando, 5 de um lado, 5 do outro. E tem o cara que vai na frente, que vai guiando, né? Que vai conduzindo as pessoas, dando a elas uma referência de frequência, né? Para todo mundo remar junto. Porque se um rema para um lado, o outro rema para o outro, ou se não há uma sincronia, você está enfraquecendo a equipe, né? O impulso que você dá na água não é o mesmo que se você tiver todo mundo remando igual, no mesmo tempo, com a mesma força, no mesmo sentido. Então, o líder não é o cara que sabe remar.
Tem hora que ele não tem a competência dos subordinados. Eu até gosto de falar que esse é o papel do administrador. Ele não precisa ser especialista. Ele é um generalista que conhece de todo mundo e, por isso, consegue colocar a pessoa certa no lugar certo. Entendeu? Especialista é o cara que está na função. Né? Que se for, né? E você também já falou isso. Líder não é função. Líder é atitude. Então, quando eu falo líder de departamento, eu estou transferindo, né? Estou dando um nome a uma função. Líder de setor, líder... Mas não quer dizer que o cara seja líder. Líder é a atitude que ele vai tomar dentro daquela função. Que aí nós vamos falar que é de líder ou de chefe. Né? Então, é uma... Antes de você falar isso aí, deixa eu trazer duas coisas que foram comentadas aí atrás. Primeiro, a Mariana comentou que nesse autocontrole, nesse autoconhecimento, inclusive, a gente tem o controle das emoções, com certeza. E quando ele faz isso, né, ele começa a, inclusive, e foi algo que você colocou aí muito bem, ele precisa de conhecer. Ele tem o autoconhecimento dele, mas ele precisa de conhecer pessoas, porque ele vai conhecer sua equipe e conhecer, para fazer essa gestão de pessoas, ele precisa de não só conhecer o talento de cada uma delas, mas conhecer também as características e como é que esse relacionamento. E criar esse ambiente bom. E por causa desse ambiente, né, favorável, onde cada um sabe da importância do seu trabalho, onde cada um sabe qual é a sua função, e você falou algo muito interessante aí, porque uma das coisas que quando um líder, ele assume essa função de estar à frente do grupo, de ser essa pessoa ali na frente que vai falar o rema e os outros vão seguir, ele vai falar e ele não vai estar remando. E o líder, quando ele sobe para essa questão de líder, ele precisa, quando você falou aí muito bem, né, do generalista, ele precisa exatamente, mesmo que ele, por algum momento, né, ele tenha sido um especialista, hoje ele é contratado, ele está na função de ser generalista. Então, quando ele assume a função de, vamos colocar, de apertar o botão, ao invés de apoiar a pessoa que tem de apertar o botão, ele perde no seu trabalho e perde no trabalho do outro. E eu quero aproveitar porque a Marisa me fez uma pergunta para nós aí, que eu acredito que você vai entrar muito aí quando você vai falar entre a diferença de líder e chefe. Porque ela fala sobre o líder arrogante. E aí eu tenho, né, para mim, líder não é arrogante. Então vamos comentar aí sobre o líder e o chefe, meu povo. Ô Edila, eu tô com você nessa, entendeu? Eu acho que qualquer líder que tem uma característica que atrapalhe a condução dele, ele já não deixou de ser líder, ele é chefe. Entendeu? Colocaram o nome de líder. Eu conversando uma vez com o diretor de uma montadora aqui da região, o cara virou para mim e falou assim, porque nós já resolvemos tudo lá na empresa. Agora não tem nenhum chefe de departamento, é tudo líder. Eu falei, legal, você trocou o nome, mas os caras continuam sendo chefe. Os caras continuam com atitude de chefe. Então, não é assim que funciona. Líder, segundo Pierre Weil, é aquele cara que, graças a seu comportamento, guia um grupo de pessoas com aceitação espontânea do grupo. O cara quer ser conduzido por ele, porque ele percebe no outro uma qualidade ou algumas qualidades que vão favorecer o andamento do time, da equipe. Entendeu? Outro dia, um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, virou e falou assim, porque o Zico é um líder nato, e é mesmo, né? E teve um treino uma vez que, de repente, ele tomou frente, extrapolou o tempo do treinamento e continuou chutando, treinando, e aí a equipe percebeu que e foi todo mundo continuar treinando, porque ele acabou conduzindo essas pessoas para isso. Mas aí na hora eu senti que o cara falou isso, tipo assim, ele passou do treinador, ele superou a liderança do treinador, e aí eu pensei o seguinte, não, porque se o treinador fosse chefe, ele ia mandar parar.
ele ia mandar todo mundo embora. E ele deixou porque ele percebeu naquela hora que tinha aparecido um outro líder capaz de fazer a equipe melhorar mais ainda. Então tem disso, o líder é humilde, o líder sabe a hora que ele tira até o time dele de campo, fala assim, não, cara, conduz aí que tá indo bem, bora, entendeu? Porque ele está acima de todo. E ele divide essa liderança. A única coisa que ele não divide é a responsabilidade, porque é dele. Mas a ação, é lógico que essa é dividida por todo mundo. Né? Então, se eu posso dar uma diferença entre líder e chefe, e aí eu vou falar de uma que eu acho que é a mais importante dela, é que o líder tem foco no liderado e o chefe tem foco no umbigo dele. O líder, ele mostra o caminho, ele às vezes até faz. Eu, na consultoria, eu falo que consultoria é um processo onde a gente conduz as pessoas para um melhor sistema, né? Para o melhor procedimento, para a melhor prática. E a gente tem que liderar esse processo. Porque se você entra numa empresa onde as pessoas já não te querem, e quem contrata é o dono, você trabalha com todo mundo. E é tirando a informação dele para colocar no papel. Tem uns que acham que vão ficar vulneráveis. Ou agora você sabe como é que eu faço. Então, se você não conquistar essas pessoas para que isso aconteça, eles vão te atrapalhar o tempo todo. Então, é um processo de conquista mesmo. A liderança é uma conquista, não é uma imposição. O cargo, a autoridade te permite impor, mas a sua forma de agir é que vai fazer com que os caras queiram participar do processo. E quem faz isso é o líder. Ele ganha a confiança das pessoas. Eles acreditam no líder e por isso deixam que a coisa flua. Olha, isso é tão importante, gente, é tão necessário a gente entender esse papel do líder, porque o líder, por isso, voltando, né, repetindo aí o que o Leopoldo já colocou, que não existe essa questão dessa arrogância do líder, porque ele é exatamente essa pessoa que descobre o seguinte, você é melhor que eu. E nesse ponto, quando ele vai descobrindo e vai dando essa autonomia, quando ele, o exemplo do Leopoldo aí, né, que o técnico em relação ao Zico, ele dá para ele também, ele deu autonomia de conduzir da forma dele, mas ele dá para ele uma autorresponsabilidade. Não é só uma autonomia, não, é uma autorresponsabilidade. Você também é responsável por isso aqui. E quanto mais a pessoa se vê nesta questão de ser o responsável, de poder participar, mais eu desenvolvo algo no liderado que é importantíssimo, que é o senso de pertencimento. Eu faço parte dessa equipe. Gente, eu faço parte dessa equipe é muito diferente daquela expressão antiga que eu visto a camisa. Porque eu visto a camisa da empresa significa que eu vou fazer os sacrifícios que a empresa me pedir. Aqui, quando eu faço parte dessa equipe, entra um outro lado. Entra um lado de engajamento. Engajamento é aquilo que você dá porque você quer. Não existe equipe engajada se ela não acreditar. E agora que o Leopoldo falou de esporte, eu vou dar uma outra característica do líder, que não é esse arrogante, trazendo também um outro jogador. O líder é aquele que deixa o outro ir, mas que acolhe no momento que a coisa... O Leopoldo até falou, só tem uma coisa que o líder pega, que é a responsabilização. Mas ele sabe que aquilo é responsabilidade dele, mas ele não está ali para procurar o culpado. E quem é atleticano sofreu domingo passado até não querer mais, gente. Tudo bem. Agora, só teve um lance naquele momento de sofrimento que foi muito interessante. 5 pênaltis batidos, todo mundo fazendo de um lado para o outro. O primeiro jogador do Atlético que vai bater o sexto, porque aí entra na alternância, quem fizer erro, quem fizer e o outro errar é seu, foi o Guga.
E ele errou. Agora, a forma que o Hulk acolheu esse... É um garoto. Se você pensar nos dois, um é bem mais... Um tem 30 e poucos, o outro tem 20 e Um poucos. tem experiência e o outro não tem. Mas foi bonito demais, porque ele veio assim, como, tipo assim, né? Eu fui o único que errei. E não podia ter errado, eu fui o primeiro. E aí o Hulk deu um abraço nele e passou a mão na cabeça dele, tipo assim, fica assim não, isso acontece. Foi muito bonito isso. E Foi fortaleceu muito o resto bonito. todo. E fortaleceu o resto. Exato. Então, essa é uma coisa importante. O líder é aquele que precisa estar lá na frente. A gente já usou aqui hoje a ideia do remador. Então, eu não preciso ser o que vai pegar o remo, mas eu preciso ser aquele que vai dar a sintonia para a equipe saber para onde que nós vamos e que hora que nós vamos fazer. É aquele que vai conseguir dar essa direção no sentido, eu não sou melhor, todo mundo aqui tem como contribuir, e se acontecer da gente ter um erro, ao invés da gente ficar perguntando, fazendo aquela caça às bruxas que a gente tinha antigamente, quem que é a culpa, quem que é a culpa, quem que é a culpa, nós vamos acolher e falar, acolher esse que trouxe, que legal que ele tentou, e vamos falar o seguinte, qual que é a outra estratégia? Qual que é o próximo? E o Leopoldo falou que foi algo muito interessante. Quando ele acolheu, ele fortaleceu a equipe. Fortaleceu o resto da equipe. É porque as pessoas têm medo de errar. Exato. E a gente não pode ter medo de errar. Entendeu? Eu vou te falar que quando a gente aponta o dedo, né, eu acho que isso é fraqueza. Tá? Freud explica, né? Quando você aponta o dedo é projeção. Tá? Mas assim, eu não gosto da palavra culpa. Porque quando você encontra um culpado, a culpa remete à cobrança, entendeu? A culpa remete a castigo. E não é castigo. Quando a pessoa erra de má fé, tudo bem, entendeu? Aí a conversa é outra. Mas quando ele erra tentando acertar, ele está fazendo para mim. Eu tenho que bater palma. Então não é castigo. Eu prefiro usar o termo responsabilidade do que culpa. Porque enquanto a culpa me faz fugir do problema, e aí, quando a gente é castigado, a gente aprende a esconder os problemas, porque ninguém quer ser culpado de nada. E esconder problema é a pior coisa que pode acontecer, porque se eu resolvo um problema, eu tenho um problema a menos. Se eu escondo o problema, ele continua lá. Eu vou ter cada dia um problema a mais. E nós não temos problema, porque, nós não temos problema em resolver problema. Nós temos problema com acúmulo de problema. Porque se for muito, ninguém aguenta. Mas se cada dia você resolve o problema que apareceu, você nunca vai ter problema, porque você está resolvendo todos. E fica leve, a vida fica leve. Então, o líder, ele te mostra que não é culpa, é responsabilidade. Quando acontece alguma coisa errada, em vez dele apontar o dedo e te castigar, ele fala assim, e aí, o que nós vamos fazer? E ele entra, e ele ajuda a resolver. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu escutei uma história de uma empresa que o diretor causou 1 milhão de prejuízo, 2 milhões, sei lá, uma grana muito grande. E aí, no final da reunião, um dos outros diretores disse, você não vai mandar o cara embora? Eu disse, cara, eu gastei, acho que foi 10 milhões. Eu gastei 10 milhões para ele aprender a trabalhar, eu vou mandar ele embora agora por quê? Para ele fazer bonito no concorrente? Não, cara, ele vai me ajudar a resolver o problema aqui, nós vamos conseguir recuperar essa grana. Foi o que o Hulk fez, entendeu? Em vez do Hulk bater no cara, castigar, pô, você é o responsável, não sei o quê, e aí ia ficar todo mundo preocupado, não podendo errar, e aí, né, vamos lá para a consciência, para a nossa mente, né? Quando eu não posso, a nossa cabeça, ela não entende o não, então ela vai falar, eu posso, e aí você está sugestionando o erro. Entendeu? Então, não tem que ter problema com o erro. Pelo contrário, todo mundo erra, só não erra quem não tenta. Einstein falava o seguinte, que só não erra quem nunca fez nada diferente. E quem não faz as coisas diferentes não evolui, está no mínimo obsoleto, está velho, arcaico, né? Dinossauro. Cara, você pode até ser, entendeu? Mas você não vai ser competitivo. E num mercado competitivo ganha mais quem faz mais, quem for o melhor.
Então, você tem que estimular a sua equipe a ser o melhor e não a ser o pior, né? E apontar o dedo é assinar o que como é que chama? O atestado de competência, né? A sua morte, né? Foi decretar a sua morte, porque foi, pô, vai todo mundo com medo de errar, o medo me trava, né? Lá na física quântica a gente aprende que a energia do medo é 100. E do medo para baixo, ele te trava. Do medo para cima, você está livre. Então você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, você tem que querer, tem que ter alegria, né? Porque aí você está solto para se dar, para fazer o seu melhor. O cara que se diz líder e castiga, desculpa, mas é só na função. Exato. Isso é muito importante. E a gente precisa de entender que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas vocês estão falando isso, mas isso é para algumas empresas, isso não é o normal. Isso é o que é esperado. E qualquer empresa, qualquer serviço, seja você uma empresa, uma indústria, uma loja de varejo, seja você uma clínica, seja você uma escola, se você ainda trabalha com essa cultura do medo, você, né, de falar assim que não pode errar, você está travando duas questões aí na sua empresa. A primeira é uma questão muito grande, que a sua equipe vai ter medo de participar. Eu não dou ideia. Não, porque se eu falar, depois se der errado, então a sua equipe não participa. Não participa, perde aquele senso de pertencimento. A gente já falou sobre isso. E segundo, a gente perde a oportunidade de melhorar, de avançar, de inovar. E isso é muito importante, gente. Leopoldo usou uma palavra aí que eu esqueci qual que você falou que da cultura do erro. Eu, por exemplo, eu costumo falar, Leopoldo, que eu trabalho com a palavra resultado. E na verdade, quando as pessoas falam, né, de sucesso ou de fracasso, eu sempre falo o seguinte, qual que foi o resultado? Porque resultado significa o seguinte, se foi bom, o que nós temos de analisar? Antigamente a gente falava, em time que está ganhando não se mexe. Hoje não. Em time que está ganhando, a gente mexe sim, porque ele pode ser melhor, ele pode inovar, ele pode trazer novas estratégias. É melhor do que isso. Ser melhor eu preciso crescer. É melhor do que isso. Eu fiz esse comentário uma vez com o dono da maior rádio de Minas Gerais. Vou falar o nome dela não para não expor o cara, mas assim, a maior. Ela é, o segundo lugar é metade da audiência dela. Tá? Então o cara é fera. E aí eu brinquei com ele. Falei assim, pô, cara, você tá aí na vida mansa, né? O primeiro, o melhor. Ele virou e falou assim, não, meu amigo, é justamente por isso que eu não tenho vida mansa. Tá todo mundo querendo me derrubar. Então eu tenho que estar atento o tempo todo. Eu trabalho pra caramba e tal, para me manter no primeiro lugar. Exato. Então é o contrário. Então, essa é a questão. A estratégia deu certo? Foi boa? Continuou fazendo, continua inovando. Resultado? Vamos analisar. A estratégia não deu o resultado esperado? Vamos debruçar, porque da próxima vez nós vamos ter de fazer diferente. Então, nós vamos ter de descobrir alguma coisa. Então, a gente tem que sempre voltar a essa questão. Cada vez mais aprimorar. E, Leopoldo, quando você estava falando isso, eu me lembrei da minha época como gerente dentro da prefeitura, que eu falava muito para as escolas em função do IDEB, né? Quando a gente começou a medir o IDEB, então tinha escola, o IDEB vai de 0 a 10, e tinha escola que estava lá no 3. E aí, às vezes, no primeira vez, a gente conseguia pular de 3 para 4,5, para 5. Falava, gente, que ótimo, mas presta atenção, que manter o 5 e passar de 5 para 5,5 para 6 é mais difícil do que você passar de 3 para 5. Porque quando você sabe que não está dando certo, você tem de mudar. Agora, e quando está certo e você tem de melhorar? E aí, Leopoldo, nesse ponto tem algo muito importante. Porque muitas vezes a alta direção
que está ali numa empresa não tem o perfil de líder. Eu vou aproveitar de fazer, vou te dar 2 cenários e você pode contar nos 2, tá? Primeiro, que tem gente que não tem perfil de líder. E segundo, que ele, às vezes, ele está na liderança e não está preocupado com os objetivos. Porque eu estou falando desses objetivos que eu lembrava muito. Uma das primeiras questões que, como pessoa dentro das escolas, né, que trabalhava o IDEB, eu tinha de fazer, era mostrar para as pessoas como era importante se medir. Como a gente só cresce na medida que a gente tem objetivos, tem números, tem metas e vamos colocar. Então 2 cenários aí. Primeiro, quando a direção não tem perfil de líder. Segundo, quando o líder está ali, ele pode até ter perfil, mas ele não está preocupado com os objetivos, com as metas. Qual que é? O que a gente pode fazer em cada um desses cenários? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de organização, existem 3 níveis. É o estratégico, o tático e o operacional. O perfil de líder está no tático. O tático é o gerente, é o cara que coordena todo o operacional, as pessoas que estão lá embaixo. Tá? O CEO, o diretor, nem sempre tem perfil de líder, mas o cara é uma águia, o cara tem visão de mercado, o cara tem conhecimento do produto, o cara sabe, o cara é o cara que estabelece metas, que dá recursos. Ele é o cara que define o caminho da empresa. Mas ele não precisa ser líder. A relação dele com o estratégico, com o tático, ela já é boa. Entendeu? Já acontece. Mas esse cara aqui, ó, que é o tático, esse cara tem que saber lidar com pessoas. Porque ele vai ter a massa produtiva da empresa, os operários abaixo dele, e ele é o cara que promove um relacionamento deles, promove a melhor versão deles, promove a cumplicidade entre eles, porque não existe ninguém mais importante dentro de uma organização, todo mundo é importante, cada um é cliente fornecedor dentro dessa relação, né? E a gente tem que entender que, porque eu sou cliente e sou fornecedor, o meu cliente interno tem que receber o melhor produto, porque se eu entrego na mão dele, fica fácil dele fazer melhor e entregar na mão do outro, e não jogar para cima. Entendeu? Então, tem que haver o que você falou aí, que é a cumplicidade entre as pessoas. Um comprometimento com a missão da empresa. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão pelas diretrizes. Eu tenho uma diretriz maior que a da organização. E ela vai se dividindo, e aí até muda às vezes, porque a minha diretriz maior é satisfazer todos os meus clientes naquilo que a gente faz e tal. O RH, a diretriz dele é contratar bem. Para quê? Para fazer aquilo lá em cima acontecer. Então, você pode até achar que não, mas tem, porque se ele não fizer bem feito, ele atrapalha o lá de cima. Então, é todo mundo focado no que está lá em cima. E isso quem estabelece é quem? A alta direção. Mas se eles não tiverem um líder no meio do caminho para fazer a coisa fluir, imagina aquela massa dispersa, aquela massa querendo fazer coisas diferentes, não acreditando e não compactuando todo mundo com um objetivo comum. Acabou, vira caos, vira bagunça. Né? Então, ele tem que ter essa capacidade de unir pessoas, de favorecer o trabalho dessas pessoas, atendendo o que é a alta direção, atendendo o que a organização tem como fim, né? Como objetivo. Leopoldo, muito interessante. E eu vou. A gente já está, né? Já tem 40 minutos de live aí, e eu lembrei de uma outra questão aqui. E tá tão bom o papo que tá assim. Que a gente está indo e está colocando. E à medida que você fala, eu vou lembrando de outras coisas aqui. Eu falo do líder positivo, do líder power, que ele tem de ter 5 P's, sabe? O primeiro dele é o P de protagonismo. Ele tem que ser o protagonista da sua história e tem que ser esse protagonista que tem de levar a equipe. O segundo dele, ele tem de ter um P de paixão. Então, é essa questão de acreditar naquilo que ele faz, de levar essa equipe a acreditar e ter realmente esse olhar, né, de para onde é que nós estamos indo com essa empresa. O terceiro P é o P de pessoas. Se ele não souber lidar com pessoas, conhecer as pessoas
e lidar com pessoas, ele não consegue ser um bom líder. E o quarto tem a ver com processos. E processos, você ainda falou assim, você já falou dos 3 níveis aí, né? Do estratégico, do tático e do operacional. E processo tem a ver também com uma questão, quando a gente pensa nesses níveis, de organograma. Também. Como é que a gente vai estabelecer, como é que isso é estabelecido e como é que essas questões impactam na empresa. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ô, Edila, as pessoas confundem autoridade formal com autoritarismo. Tá? A autoridade formal é necessária. Hoje, o pessoal do ágil, inclusive, tem dito, né? Existe como é que eu vou falar? Uma tendência a se ter empresas com hierarquias mais horizontais do que verticais. É menos pessoas na gestão, mas ela tem que existir por um único motivo, tá? Aonde você não define quem é quem, você permite a competição, porque todo mundo vai querer tomar o posto. Todo mundo quer ser o chefe, quer ser, né, assumir um posto dentro da organização, porque a gente está acostumado que níveis trazem resultados melhores, você ganha mais. Então, quando você não define uma hierarquia, seja ela horizontal ou vertical, você está enfraquecendo sua equipe, porque as pessoas vão começar a competir internamente e a competição interna é ruim. Os chefes de antigamente achavam isso bom, porque eles achavam que promovia, as pessoas iam crescer porque iam estar disputando internamente. Só que 1, 2, 3 meses pode até funcionar. Depois o cara desiste de competir porque tem alguém que está destoando e que ganha todas, e aí ao invés de motivar essas pessoas a crescer, você vai estagnar o processo. As pessoas não vão fazer mais nada, e vai ser pior para todo mundo. Você vai ter um cara ganhando muito e o resto não ganhando nada. E pior, eles não vão ajudar o cara que está ganhando muito. Né? A gente vê esse gincana. Quando tem uma equipe que é a melhor de todas, é todo mundo contra ela. Isso é normal. Então, eu não posso ter essa competição interna. E um dos caminhos para não tê-la é ter um organograma definido. Quando a pessoa assume uma função, aí ela escolhe ser líder ou chefe. E é lógico que ser líder é melhor. Não sou eu que estou falando, é o resultado que mostra. E empresas que praticam a liderança têm resultados melhores, são mais competitivas. Entendeu? Então é uma consequência natural. E é fácil da gente perceber que existe, acabou o chefe. Entra no computador, qualquer um pode entrar no computador e colocar, quero um curso de chefia, não vai aparecer nenhuma opção. Entendeu? Agora, coloca, eu quero um curso de liderança, você enche a tela, você vai sair procurando 2, 3, 4, você vai encher a tela porque todo mundo fala de liderança. Não é porque a gente gosta, não. É porque é o melhor. Porque é o melhor caminho. Entendeu? Então, eu preciso sim me organizar. Eu preciso saber quem é que manda, quem é que define, quem é que manda e quem é que faz. Dentro da própria estrutura do operacional, eu preciso saber quem é que está em cada posição. Né? Por quê? Porque a gente junta, né? A gente é a soma de todos que fortalece o grupo. Outro dia eu estava no outra live e o pessoal falando da gente ser dependente um do outro, achando que a dependência é ruim. Não! Eu já trabalhei consultoria para empresas onde, né, aliás, existem regiões onde as pessoas respeitam o profissional. O profissional, ele é especialista. Dentro dele, você tem o líder generalista e todos os especialistas. E cada um respeita o outro e não entra na área do outro. Você vai falar, pô, mas aí eu sou dependente dele. Eu sou dependente dele. Só que o nosso resultado é muito maior, muito melhor do que na outra situação, onde todo mundo tem que ser um pouco generalista, porque ninguém ajuda ninguém. Entendeu? Então, parece que eu sou melhor, que eu estou mais confortável aqui, porque eu não dependo de ninguém. Mas o resultado daqui é muito menor do que o resultado de lá, onde eu tenho especialistas e eu respeito essa hierarquia. E eu respeito a função de cada um. E melhor,
nós agregamos valor um ao outro. Tá? Uma outra frase que eu gosto muito é o seguinte: a gente é diferente e é de propósito. Deus fez homem e mulher diferentes, você sabe para quê? É para a gente completar um ao outro. Juntos somos mais fortes, entendeu? Os iguais sobram ou competem. Os diferentes somam, ficam mais fortes, entendeu? Então, cara, vamos aproveitar essa diversidade e vamos nos organizar para que a gente possa tirar um melhor proveito daquilo que tem que ser feito. Não tem problema nenhum nisso, entendeu? Leopoldo, eu gosto muito de falar que, por exemplo, você falou aí voltou a ideia dos 3 níveis, né? O nível estratégico, ele tem de conhecer o lá fora, ele tem de ter essa visão de mercado e do negócio, mas quando ele traz para cá, ele é aquele que ouve os especialistas. Por quê? Porque ele vai saber, inclusive, qual que é a melhor forma. É o especialista que vai virar para ele e falar assim: chefe, ó, a gente às vezes, eu até brinco com essa palavra de chefe, né? De antigamente, a ideia era essa. Ó, presta atenção. Nesse prazo aqui, nós não conseguimos fazer isso. E se ele não ouvir, e aí está na hora dele perguntar por quê? Porque é questão de nós estamos devagar, ou é questão de falta de material, ou é questão de época. Então, eu tenho de ouvir a questão para depois falar, não, a gente consegue sim. Não adianta ter palavras só, tipo palavras de ordem. Então, são coisas que se completam. E eu costumo chamar isso de que quando a equipe consegue fazer isso, ela cria a inteligência colaborativa. Eu sei do seu valor, eu não vou pegar o seu lugar, mas você sabe que essa equipe precisa de mim também. Então, essa é a diferença. E que cada um ali está fazendo o melhor para a equipe crescer. Não é para eu me sobressair ou para você se sobressair. Não. É para a equipe crescer, para a empresa crescer, para aquilo reverter para nós e para a sociedade. Eu vou atender melhor o meu cliente, eu vou trazer um bem para a sociedade e vai, claro, reverter bem para mim também. Edila, nós estamos no mesmo livro, certo? Uhum. E o Bruno foi tão feliz no trabalho que ele desenvolveu, e ele é um líder, e ele tem uma equipe tão bacana, as pessoas deram tanto sangue nesse negócio, que ele pensou em tudo. E uma das etapas que nós passamos foi a de correção do texto, porque todo mundo erra, né? E tem hora que quem faz não está enxergando o erro. Então precisa de alguém para validar aquilo que está sendo feito. E eu estou em alguns livros. E teve um que eu devia estar mais cansado no dia, tinha um tanto de coisinha, um tanto de sugestão. Cara, me mandaram um e-mail sugerindo as melhorias. Vaidade nenhuma. E eu falei assim, cara, que bom, eu corrigi tudo, entendeu? E ainda liguei para a pessoa e falei assim, ó, eu estou quase te chamando para ser coautor do coautor. Você melhorou meu texto. É lógico, cara, tá me dando ajuda. Eu não sou perfeito, não, eu estou em evolução, entendeu? E aí essa pessoa fez com que o meu texto ficasse melhor. O meu texto ficou melhor, olha que bacana. E eu tive que agradecer. Não tem essa de ficar com raiva porque você está apontando o dedo para mim. Vou Leopoldo, melhor antes aqui. Numa linha de produção, quando o cara que recebe aquilo que eu faço, se de repente, o Leopoldo está arranhado aqui, ó, em vez de fazer, está apontando meus erros, eu falei, cara, obrigado, porque eu vou corrigir. E lá no final, porque o meu arranhão, ele vai atrapalhar tudo que foi feito depois, porque não adianta pintar em cima. Pintou, poliu, invernizou, delavou, não sei o quê. Não sou eu, não, é todo mundo nessa cadeia que perde. Então, o cara que olha para trás e fala assim, ó, aqui não ficou legal, você tem que dar um beijo nele, entendeu? Você tem que dar um abraço nele, tem que falar obrigado. Né? Por quê? Porque ele está valorizando o seu trabalho. E aí eu tenho que pensar, senão lá no final, né, da produção vai ser uma peça com LD, leves defeitos. E leves defeitos, apesar de ser leves, não vai valer o mesmo valor que aquilo você não vai poderia vender valer. Agora, você falou uma coisa muito bacana.
Você falou uma coisa muito bacana, e eu vou citar um cara que infelizmente morreu, tá? Mas que era referência, o comandante Rolim. E todo mundo sabe que o comandante Rolim tinha um dia que ele ia para o balcão vender a passagem, ele recebia as malas, ele recebia as pessoas no pé da escada, né, para as pessoas entrarem no avião, ele pilotava o avião, como é que fala? Despachava as pessoas no avião, ele participava da entrega das malas. Pô, o dono da companhia, de uma TAM fazendo isso, mas você sabe por quê? É porque ele sabia que esse especialista que você falou aí, não é um cara contratado que sabe fazer, não. É o cara que está lá embaixo fazendo o que deve ser feito e que conhece a realidade do cliente final que recebe a mercadoria dele. Entendeu? É o cara que tem argumento para falar se está bom, se está ruim, ou o que está atrapalhando, ou o que está favorecendo, para que isso seja multiplicado ou corrigido para todo mundo. Então, uma das características do líder é a tal da humildade. Né? E eu gosto muito de ditados, porque o ditado ele faz a coisa entrar na cabeça da gente, a gente até entende mais fácil. Tem um ditado que fala que o mar só é o maior de todos porque ele se coloca abaixo de todos os rios e recebe toda a água do planeta. O cara que não pratica Sócrates, né? Só sei que nada sei, ele não recebe nada de ninguém. Né? Aliás, é que não pratica, porque o que pratica, só sei que nada. Ele é uma esponja, cara. Ele está o tempo todo prestando assim, atenção em todo mundo e absorvendo informação de todo mundo. E aí ele tem que ser sábio, ele tem que ganhar com isso, ele tem que aprender muito e vai poder promover muito. Humildade. Aceitar que quem está na ponta, às vezes, sabe mais do que quem está lá em cima. Eu, Leopoldo, uma vez eu falei isso quando eu fui contratado para fazer procedimento numa multinacional. Ela comprou 2 empresas e tinha que unificar os procedimentos para uma recertificação. E aí, a pessoa que ia me contratar falou assim, você tem que fazer em 10 dias. Cara, loucura, ninguém faz em 10 dias. Mas eu não falei, não. Eu falei, deixa eu conhecer a sua empresa, às vezes é uma sala, né? E aí tinha só 500 funcionários. E aí, quando ela me levou no diretor, o diretor virou para mim e falou assim, ela falou que você faz em 10 dias. Eu falei assim, não, ela falou para eu fazer em 10 dias. Mas ninguém vai fazer em 10 dias. Ele, como não? Eu falei, cara, não dá. Eu não entendo nada do que vocês fazem. Sou leigo nisso, eu entendo de gestão. O que eu sei fazer é desenhar um organograma, um personograma, um fluxograma mais bonitinho. Entendeu? Eu sei fazer um procedimento bonitinho, todo mundo entende. Eu sei conversar com as pessoas e tirar delas a informação que é delas, não é minha. Se o senhor acha que em 10 dias eu vou conversar com todo mundo que tem dentro do processo que você conhece e eu ainda não conheço, eu posso até tentar, mas eu tenho certeza que você não vai, né, concordar com isso. Você realmente não dá. Eu falei, então tá. E aí, como é que nós fazemos? Vamos fazer um contrato de 2 meses. No final do primeiro mês, você já sabe se eu trabalho ou não. Se você não gostar, me manda embora. Se eu não gostar, eu vou embora. Eu fiquei dessa. Para desenvolver aquele trabalho. Mas é assim que funciona. Entendeu? Ó, o que você falou chega no meu quinto P. Lembra que eu falei que o Leader Power tem 5 P's? Protagonismo, paixão, pessoas e processo. O quinto P é o resultado que ele obtém dele e da sua equipe. Produtividade. E produtividade muito maior do que simplesmente um número, porque ele acompanhou as pessoas, acompanhou o processo, percebeu não só o que poderia moldar de estratégia, mas mais ainda, como é que aquelas pessoas podiam crescer. E aí a gente pode continuar aqui, que a gente tem um P de pertencimento aí, que a equipe ficou, né? É muito importante. Agora, significa, pensando nisso tudo que a gente falou, eu me lembrei muito da frase do Simon Sinek, que ele fala o seguinte, que o líder precisa de gostar de gente. O empreendedor precisa de gostar de gente. Porque o seu colaborador é gente, o seu fornecedor é gente, o seu cliente é gente. Se você não gosta de gente, e aí tem gente que lembrar, ó, quem vai estar falando de você? Quem vai estar falando do seu produto, do seu serviço? Não é só o seu cliente.
seu colaborador Todo também, mundo. aquele seu fornecedor também. Então, gente, eu queria de novo mostrar para você liderança extraordinária. Aqui, E lembrar o seguinte, o Leopoldo falou hoje uma coisa muito importante, quando a gente estava lá no encontro, né? Leopoldo, Bruno e eu, ele comentou uma questão que é, aqui, esse aqui é um livro dos 6 que a gente tem na coleção Foco em Resultado. Aqui não é simplesmente algo para você ler e falar assim, resolvi, eu estou com esse problema e vou ler. Não, é uma coleção não só para te ajudar a resolver problemas que você já identificou, mas é uma, como o Leopoldo colocou muito bem, problema é algo bom, porque nos ajuda a crescer. por aí. É uma coleção para te colocar uma questão assim, eu posso melhorar. A minha empresa pode melhorar, a minha equipe pode melhorar, o meu produto ou o meu serviço pode ser melhor, atender melhor, impactar melhor. O desafio é esse, é ser extraordinário. É esse o nosso desafio. E essa coleção é para isso. Pode falar, Eu estou falando o seguinte, que a gente às vezes procura um livro, uma informação, porque precisa fazer alguma coisa. A necessidade do fazer gera a necessidade do saber. Mas essa coleção ela é tão grande, tem tantos coautores, são tantos temas e tantas experiências diferentes, porque né, cada livro tem uns 30 coautores diferentes, que a gente não precisa ter uma dor para procurar ela, não. Entendeu? Eu acho que ela vai ser o livro de cabeceira dos pequenos, médios e grandes empresários. Você pode pegar para passar tempo. Falar assim, ó, eu vou comprar um livro que eu quero ler. Só que você vai ler e a cada capítulo que você pegar, você vai ter um insight diferente de alguma coisa que você pode melhorar na sua organização. Entendeu? Então ela vai ser uma fonte de ideias e melhor ainda, você vai ter em cada coautor uma fonte de um profissional que vai poder te ajudar, um consultor que vai poder te ajudar naquilo que você gostou e pretende fazer na sua empresa. Entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso dessa coleção. E olha que interessante, quando a gente olha, né, o título do capítulo do Leopoldo nesse livro é Condições Fundamentais para Exercer a Liderança. O meu é Liderança Positiva, transformando gestão em resultados exponenciais. Quando a gente observa, o Leopoldo, ele trabalha muito com essa parte da questão ágil, da questão de consultoria, de algo de processo. Eu trabalho muito mais com essa cultura e o clima organizacional. Mas os dois se completam. As nossas falas aqui não foram combinadas, elas foram complementares. A gente nem sabia o que o outro ia falar. Mas a gente, ó... E é isso que você vai encontrar nessa coleção. Legal, é isso aí. Leopoldo, está acabando o tempo. Acabou. Então, eu queria muito te agradecer por ter aceitado 8 horas da noite de um sábado. Quero agradecer cada um que esteve aqui com a gente e quero agradecer quem vai estar depois. Foi pego de surpresa, não pôde assistir, mas assiste depois. E vai ser muito importante. Ó, a página do Leopoldo, eu estou olhando, porque essa não tem de cor, não. É Leopoldo Guzmão Oficial, não é isso? Isso. E então, quem já me seguia, segue agora o Leopoldo. E para os seguidores do Leopoldo que chegaram aqui na minha página para ouvi-lo, será um prazer ter você aqui também me seguindo com algumas dicas. E, gente, fique atento, porque vem muita coisa boa por aí. Leopoldo, muito obrigada e até um próximo encontro, que nós ainda vamos ter. Vamos ter mais. Obrigado, eu que te agradeço. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchauzinho. Salva aí. Sim.